coração, molha os meus olhos, agora o meu amor, aquece a minha oração, som da minha motivação, escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer meu coração. E é o teu sangue, com óleo, e é o teu Espírito, com vinho, e é o teu sangue, com óleo, e é o teu Espírito, amolece o meu coração, molha os meus olhos. Boa tarde, queridos. Uma alegria recebê-los aqui em nossa capela para este momento de culto, culto mensal, culto do mês de março. E o nosso desejo é honrar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Sejam bem-vindos aqueles que estão aqui na capela, sejam bem-vindos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, pela TV Mackenzie, que todos neste momento se sintam de fato na presença de Deus, para esse momento de culto, de louvor e de adoração. Nós estamos hoje com parte da equipe ausente, porque uma parte dos nossos pastores está lá na comissão executiva, na cidade de Governador Valadares, desde segunda-feira. Nosso chanceler, reverendo Robinson, Gildásio, o Alexandre, e esses irmãos não estão aqui conosco por causa disso. Os demais estão aqui no campus, trabalhando, servindo aqui a instituição. Alguns diretores também, eu acredito, reitor? Também estão por lá, alguns irmãos nossos. Mas a todos que estão aqui, sejam bem-vindos, é uma alegria imensa recebê-los neste início de tarde. A palavra de Deus nos diz: fala o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. É Deus que nos convida a entrarmos na presença dEle. É Deus que nos chama a nos apresentarmos diante dEle para podermos adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Vamos ficar em pé, queridos, para uma oração. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Vamos pedir que Ele ministre ao nosso coração nesta tarde, que tudo o que fizermos glorifique o nome do Senhor, e como resposta Ele fale por sua palavra a minha vida, a sua vida, a vida de todos que estão aqui nesta tarde. Deus amado, obrigado, porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permite estarmos aqui na tua presença, porque Jesus Cristo, teu Filho, abriu um vivo e novo caminho que nos dá acesso até a sala do trono, até a tua presença. Agora, ó Deus, pela mediação de Jesus, pela obra do teu Espírito Santo, podemos cultuá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, Senhor, e esse é o desejo do nosso coração. Abençoes este momento, Senhor, quando nos reunimos nesta capela para prestar a Ti o culto devido que só o Senhor merece. E como resposta, ó Pai, à nossa adoração em espírito e em verdade, ministra a cada um de nós uma palavra que nos abençoe, que nos edifique e que nos transforme dia após dia para sermos menos nós e mais parecidos com Cristo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentai-vos, queridos, nós vamos louvar a Deus mais uma vez com o nosso querido irmão Jorge Camargo. Boa tarde. Uma alegria poder estar aqui participando dessa celebração. Eu escrevo canções, esse é o meu ofício, já há mais de 40 anos.
E eu costumo dizer que as canções são como filhas que a gente coloca no mundo. Elas crescem rápido, o tempo voa, e aí muitas delas mudam de cidade, mudam de estado, de país. E se acontece da gente visitá-las, elas já se encarregaram de fazer as honras da casa, de nos introduzir aquele grupo de pessoas que as estão ouvindo, né? E eu tenho tido esse privilégio, essa alegria. Essa é uma canção que eu costumo dizer que é uma das minhas filhas emancipadas, já é uma jovem senhora. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Jesus, presente aqui. Lá, 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 lá. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Dizendo, bendito seja sempre o Cordeiro, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Jesus, presente aqui. Alaia, alaia. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Lentos queremos consagrar vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. E essa próxima canção é uma oração. Sopra sobre nós teu som, reunidos neste ajuntamento,
santifique este momento com a tua igreja, teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Bendito, Rei e Salvador. E Salvador. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá de cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai-os, os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Amém, queridos, este é o nosso Deus, e esse é o nosso Deus que nos chama a este momento de contrição. Ainda no mesmo Salmo 50, verso 7, ele diz: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. E tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Esse é o momento, querido, para nos colocarmos diante de Deus, a nossa vida, a nossa contrição, nos arrependermos diante dele, pedirmos a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Curve sua cabeça nesse momento, para um momento de oração, para um momento de clamor, de colocar diante de Deus a sua confissão. Pai bondoso, nós damos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Na certeza do Teu perdão e da Tua misericórdia sobre todos nós. Misericórdia essa infinita e ilimitada, sabendo que pela fonte do Teu amor nós somos alcançados por ela. E por isso, Deus, nós não temos outro lugar e nem a quem recorrer senão ao Senhor.
Diz o salmista: eu olho para o monte, tirar o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E nós pedimos, ó Deus, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque somos pecadores, miseráveis, somos falhos diante do Senhor. Perdoe as nossas iniquidades, ó Deus, o nosso erro, por vezes a nossa falta de amor. Nós, ó Pai, agradecemos a Ti porque o Senhor não olha para as nossas falhas para nos julgar. Mas o Senhor, em todo o tempo, vem ao nosso encontro com amor infinito e incondicional. E pela vida do Teu Filho, nos deu a oportunidade de sermos perdoados e purificados pelo sangue derramado naquela cruz. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Perdoe as nossas falhas. Perdoe às vezes até mesmo que não temos o desejo e nem a vontade de perdoar. Perdoe às vezes, ó Deus, que tivemos a oportunidade de estender o braço, mas recolhemos. Perdoe às vezes, Senhor, quando os nossos próprios pensamentos nos condenaram, querendo o mal do nosso próximo. Nos envergonhamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor conhece o nosso coração e o nosso íntimo. O Senhor sabe o que tem dentro do nosso coração, mas nós cremos que pela ação do Teu Santo Espírito, é o Senhor mesmo quem nos purifica. É o Senhor mesmo quem molda o nosso caráter conforme o caráter do Teu Filho. Isso, Pai, com um coração contrito e quebrantado, peço a Ti, Senhor, humildemente, nos perdoe. Perdoe o nosso erro. Perdoe a nossa carnalidade. Venha ao nosso encontro todos os dias das nossas vidas e ao nosso socorro, Pai. Precisamos de Ti. Louvado seja o Teu nome, mais uma vez, porque cremos e temos a certeza pela Tua palavra, o Senhor nos perdoará todas as vezes que erramos com o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Abençoe o nosso culto, toda a direção disso que está acontecendo aqui, porque estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor. Jesus que nós oramos. Amém. Linguagem da poesia, a linguagem da imaginação. E não é à toa que o texto bíblico contém mais de 50% de poesia. E através da poesia e da imaginação, Deus toca o nosso coração. Essa canção fala sobre isso. Catedral do Dia. Catedral do dia se iluminou de cores, um raio de alegria, chão dos dissabores, o som da poesia cantou meu coração. Nos vitrais eu via o vulto das pessoas, a face que se erguia, um céu de coisas boas, a prece que se ouvia, forma doce de canção. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão, e despertar do sono, semear paisagem, não temer a escuridão, e repensar o tempo, saborear o vento, mais profunda oração. Seu domingo, um dia ensolarado,
Ouço um hino antigo que vem do templo ao lado, com um velho amigo, falar de um tempo bom. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão. Despertar do sono e semear paisagem e não temer a escuridão. E repensar o tempo, saborear o vento, a mais profunda oração. Catedral do dia se iluminou de cores, um raio de alegria, enchendo-os de sabores, e o som da poesia alentou meu coração. Nosso coração se alegra e regozija na tua presença. Está grato. Somos gratos pelo dia de hoje, porque acordamos, abrimos os olhos para um novo dia. Obrigado por esse dia. Abençoa aqueles que não puderam levantar para o dia, para o trabalho, para os afazeres, por estarem acamados. Cuida deles. Abençoa cada um e traz-os de volta para nós. Nosso coração se alegra pelo dia que vai caminhando, pelo que já fizemos. Gratidão também, Deus, pelo que vamos fazer. Gratidão pelo teu perdão, pela salvação de Jesus Cristo. Gratidão pela paz que enche o nosso coração e nos dá essa tranquilidade de podermos parar no meio do dia para ouvir a tua voz. Gratidão, Deus, como é bom poder fazer isso. Gratidão pela oportunidade de ter amigos, trabalho. Gratidão por tudo o que nos tem sido dado e por aquilo que não recebemos também, porque queremos que, se não o temos, é porque a tua vontade bondosa nos guia para uma caminhada feliz e segura. Isso nós confiamos em ti, que temos aquilo que precisamos. Somos abençoados com o que para nós é a tua graça enriquecendo a nossa vida. Gratidão, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus, por um destino para a vida, um significado para viver, porque é muito bom, Deus, viver para ti, contigo, no teu nome. Dá-nos sempre, Deus, um coração grato, um espírito inabalável, a certeza profunda de que tu nos amas e dá-nos a alegria de nos sentirmos amados por ti. Amém. É a nossa oração em Jesus. Amém. O salmista ainda afirma: o que me oferece sacrifício de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O Deus que nos convida a adorá-lo, o Deus que nos convida a reconhecer os nossos pecados e confessar a Ele, é o Deus também que nos convida à meditação. Este é o momento em que vamos ouvir a palavra de Deus e que esta palavra esteja de fato preparando o meu, o seu, o nosso caminho, para vivermos no caminho que Deus nos prepara em Cristo Jesus e nos afastarmos dos nossos caminhos, que muitas vezes são caminhos de morte. O reverendo José Carlos Piacente fará a leitura e a pregação da palavra de Deus nesse momento. Graça e paz, irmãos. É bom estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus. O nosso texto escolhido nesta manhã, início de tarde, já tarde, mais tarde do que manhã, é o texto de João, capítulo 11. Gostaria que os irmãos, por favor,
fossem para o texto de João 11. Temos Bíblias à disposição. Se você ainda não tem a sua, por favor, procure um dos nossos colegas, amigos, colaboradores da capelania, da chancelaria, e tenha a sua Bíblia em suas mãos. É a palavra de Deus, doce e suave palavra de Deus, que nos traz esperança e vida. Texto de João, capítulo 11, não fala necessariamente de alguém que experimentou esta vida, mas que na morte descobriu o valor da salvação. Na morte dele experimentou a glória de Cristo, ou seja, não experimentou tão somente uma vida neste mundo, mas foi presenteado com vida eterna. João capítulo 11 é um texto longo, conta a história de Lázaro, mas nós vamos, neste momento, dar atenção aos primeiros 5 versos. João capítulo 11, os primeiros 5 versos. Diz assim a palavra do Senhor: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Até aqui. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós precisamos da orientação do Teu Santo Espírito. Já temos o testemunho do Espírito, mas agora precisamos ser iluminados para usar esta palavra de maneira poderosa em nosso cotidiano, pois somos peregrinos por este mundo e na nossa peregrinação o sofrimento está sempre presente. Mas Cristo Jesus veio de fato nos trazer esperança para vivermos neste mundo e completar a obra que Ele mesmo preparou para nós. Fala conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Lázaro e Jesus, uma história de 2 amigos. Alguém já disse que as pessoas que passam por nós nunca vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Provavelmente você já leu isso. É fato que as pessoas deixam marcas extraordinárias em nossa vida. Nós criamos amigos e amigos de fé, e isso deixa marcas em nossa vida. A história desse homem chamado Lázaro é uma história de alguém que enfrentou a morte, e não é uma história incomum. Grande parte da minha vida, ou uma parte da minha vida, não tão grande assim, talvez gostaria que fosse maior, foi vivenciada no IBEL, o Instituto Bíblico Eduardo Lene. Lá eu provei muitas amizades preciosas. Lá eu provei muitas coisas que me trouxeram a certeza de que bons amigos são valiosos. Foi lá que eu conheci uma pessoa, um amigo querido. Seu nome é Wellington. Wellington era conhecido pela sua maneira branda e suave de se comportar. O chamavam de Simonton. Pela sua longa e volumosa barba. Eu conheci Wellington observando o seu modo de agir. Além de ser o seu professor, era seu amigo. Wellington era uma pessoa especial porque ele procurava ser um discípulo de Cristo. Biólogo de formação, deixou a sua profissão para procurar o caminho do ministério e fez isso. Foi para o IBEL e lá ele queria servir a Deus. Wellington deixou uma marca muito interessante na minha vida, porque
Lá no Ibel há longas filas para almoçar. Não é, Fernanda? Há longas filas para você se alimentar, tomar o seu café. O Wellington sempre ficava no último da fila. Sempre. Se você quisesse encontrar o Wellington, era lá que ele estava. Bom, mas algo aconteceu. Num dia, numa brincadeira, em algo que deu errado, pelo menos aos nossos olhos, o Wellington sofreu um grave ferimento no pescoço e faleceu. Naquele dia em que eu recebi a ligação de que meu amigo havia partido, eu tive a mesma reação que todos nós temos. Por que, Senhor? É muito sofrimento. Estamos falando de um homem de Deus, um servo de Deus. Estamos falando de alguém que deixou a sua vida, o seu cotidiano, deixou para trás a sua profissão. Estamos falando de alguém que sempre estava no fim da fila. Humildade não faltava. Por que, Senhor? Foi esse texto que abriu o meu coração com um consolo sem igual. Foi esse texto que me ensinou de maneira extraordinária o que é de fato que o Filho de Deus é poderoso para fazer em nossa vida, nesse percurso, meus amigos, que envolve sofrimento. Foi esse texto que me ensinou de maneira clara que o sofrimento não é o fim da jornada. O sofrimento não é o fim da jornada. Esse texto foi escrito por João, o mais novo entre os discípulos. Tudo leva a crer que era assim. Era o mais novo entre eles, mas um homem de privilégios, porque teve uma oportunidade de conhecer Jesus de uma maneira singular, diferente dos demais, porque ele fazia parte de um grupo que estava sempre andando com Jesus. Afinal de contas, quem tem o privilégio de reclinar a sua cabeça no peito do Salvador? Este homem era o mais jovem entre eles, eu não tenho dúvida, mas ele era corajoso. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, lá estava João, ao lado de Maria. Ele recebeu de Jesus a missão de não desamparar aquela mulher. Afinal de contas, Maria precisava de João e João precisava de Maria. Porque é assim que o cristianismo é. Nós precisamos dos nossos irmãos. João era um homem jovem, um jovem adulto, mas um homem corajoso. Não estava só na cruz, ou aos pés da cruz. Ele também era um homem corajoso, de tal maneira que quando colocaram para ele a condição de que se ele continuasse crendo em Cristo, ele seria levado para uma ilha, seria aprisionado e seria feito escravo, ele não teve dúvidas. E ele então continuou a confessar o nome de Jesus, mesmo sendo levado para uma ilha, sendo feito prisioneiro, tendo se tornado um escravo, ele ainda assim confessou o Senhor. Então esse homem aqui não é alguém que conhecia o sofrimento à distância. Se ele escreveu esse evangelho antes de ter escrito o livro de Apocalipse, bom, é bem provável. Esse evangelho deve ter sido escrito em 75 e 90, e talvez Apocalipse 90, 95. João viveu bastante. Mas esse homem sabia exatamente o que era sofrer, e ele sabia exatamente o antídoto para os sofrimentos desse mundo. Ele não escreve um evangelho tão somente para relatar algumas histórias, mas são histórias sim que têm que nos levar a crer. O evangelho de João é claramente destinado para isso. Esse é o seu propósito. Eu selecionei, eu escolhi. Se eu fosse relatar todos os milagres, todas as suas obras, as suas grandiosas obras, não haveria livros suficientes para isso. Mas eu selecionei e escolhi exatamente aquilo que é necessário para crer. Porque é isso que faz toda a diferença. Porque o evangelho que nós temos aqui não é de uma graça barata, como disse Bonhoeffer. Não é um evangelho da vida mansa, é o evangelho que envolve sofrimentos diários e que precisa me levar a crer em Jesus, o meu Salvador.
Este é o evangelho escrito por João. E ele fez questão de relatar algumas histórias que outros evangelistas, por alguma razão, não relataram. Essa é uma dessas histórias. João viveu isso daqui, ele experimentou, ele estava ali exatamente quando a notícia chegou. Lázaro, da aldeia de Betânia, aquele mesmo que um dia foi usado por Deus, foi usado por Jesus, abrigou Jesus em sua casa. Esse Lázaro, esse homem que tinha 2 irmãs e uma delas foi tão generosa em derramar um perfume caríssimo sobre ele, este mesmo homem está enfermo. E aí nós começamos a perceber aqui já nesses primeiros versos o que exatamente João está nos ensinando sobre um sofrimento que não tem como finalidade, que não termina, que o seu fim não é para outra coisa, senão para glorificar a Deus. João diz para nós que Lázaro estava doente, porque ele quer nos ensinar que o sofrimento não é o fim da nossa jornada, porém, o sofrimento é o nosso fiel companheiro. Lázaro era um homem que servia a Deus. E homens que servem a Deus ficam doentes? Não, deixa eu explicar um pouquinho melhor quem era Lázaro. Lázaro vivia numa pequena aldeia chamada Betânia, mas ele ocupava um lugar especial. Ele podia abrigar na sua casa não só Jesus, mas toda a comitiva de Jesus. Nós estamos falando de muita gente. Ele abria sua casa para colocar Jesus e seus discípulos. Quem era Lázaro? Provavelmente alguém que ocupava um papel de liderança em sua cidade, porque uma vez que ele é dado como morto, várias pessoas vêm até o seu velório, pessoas importantes, judeus importantes estão lá. Parece então que Lázaro ocupava um lugar de liderança. A sua casa era possivelmente o lugar onde Jesus transformou no seu quartel-general quando passava por Betânia. Bom, Lázaro não era um homem qualquer. Além disso, ele era um homem fiel a Deus, um servo de Deus. Ele estava andando com o Senhor, ele sabia quem era o Senhor. Ele havia já confessado Jesus como seu Salvador. Pessoas assim ficam doentes? Não é possível. Eu pensei que as pessoas assim não ficavam doentes. A doença de Lázaro era claramente uma doença mortal. É bem provável que pelos seus recursos, pela sua condição, pelo seu papel de liderança, pelo seu lugar de destaque, ele tenha procurado alguns médicos e o diagnóstico foi muito claro. Não podemos fazer nada. E uma doença mortal era exatamente isso. O que estava acontecendo com Lázaro, não havia nada que poderia ser feito, os recursos não permitiam isso. Mas pode uma pessoa que serve a Deus, que tem uma condição tão especial, que mesmo vivendo numa aldeia é capaz de ser um líder, conduzir outras pessoas. Pode alguém que adquiriu certos privilégios ficar enfermo? Não só pode, como nós temos que entender que o sofrimento faz parte da jornada. Não é a riqueza, não é o prestígio, não é a liderança. Nada pode impedir, porque nós vivemos num mundo de pecado. Este lugar não é o paraíso. Este lugar é um lugar manchado pelo pecado. Há muitas dores, há muitas angústias, há muitos sofrimentos. As pessoas são pegas nesse sofrimento, porque o pecado não nos deixa em paz um minuto sequer. Porque ele não descansa, ele não dorme. O sofrimento, ele nunca está distante deste mundo, porque este mundo ainda não é um lugar perfeito. Ele será no tempo em que Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Mas o sofrimento faz parte da nossa jornada. Uma vez eu assisti um filme chamado Terra das Sombras. Vale a pena. É com um homem chamado Anthony Hopkins. Ele é o protagonista do filme. E nessa história, ele interpreta C.S. Lewis, o homem que escreveu as Crônicas de Nárnia. É o homem que, naquele filme, revela quem de fato ele era. Marcado por tanta dor,
É terra das sombras, porque a sua esposa amada está doente. E ele ora incessantemente por ela. E ele clama, ele busca, e ele se dobra. E ele é questionado na sua fé. Mas é com C.S. Lewis que nós aprendemos algo muito importante. Quando ele diz o seguinte: a dificuldade prepara pessoas comuns para um destino extraordinário. O sofrimento é o nosso companheiro. Ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte do nosso cotidiano, em maior ou menor intensidade, mas ele faz parte. A segunda parte do texto fala que o sofrimento não é o fim da nossa jornada, porém o nosso companheiro fiel, mas que existe um encorajamento para seguir em frente. E esse encorajamento vem do amor. Estava Lázaro enfermo, da aldeia de Betânia, onde Maria e sua irmã habitavam com ele. Lázaro é este homem que servia a Deus, Maria também, Marta, toda esta família andava com o Senhor. E é por isso então que Maria e Marta enviam uma comitiva até Jesus. Mais um reforço do que esse homem e esta família possuía recursos. Eles mandam pessoas até Jesus, eles mandam uma comitiva até Jesus. E eles vão até Jesus para apelar em nome do amor. Eles se aproximam de Jesus com uma mensagem muito clara. Eu tenho um recado aqui de Marta e Maria. Existe um homem chamado Lázaro e ele está enfermo e é o mesmo homem que o Senhor ama. Quem não apela neste mundo para o amor? Quem não deseja o amor? Bom, repare, né? Não é aquele tipo de amor de Bernard Shaw, que disse o seguinte: o amor mais sincero que existe é o amor à comida. Não, por favor. Tá? Falar isso ao 12:30. Não, a gente ama muitas coisas, mas não é o amor à comida. O que é retratado nesse texto é o verdadeiro amor que existia entre Lázaro e Jesus, mas é o amor salvador, incondicional, sacrificial, o amor que esse mundo conhece, muitas vezes à distância, que ouve falar. Não é um amor tão somente passageiro, não é um amor que acaba, porque o próprio Paulo já nos ensinou que o verdadeiro amor jamais acaba. Marta e Maria sabiam exatamente o que elas estavam fazendo, porque elas estavam apelando para aquilo que faz com que o nosso Salvador traga até nós a salvação, porque a salvação é totalmente por meio da graça de Deus revelada no seu amor. O que Lázaro precisava naquele momento era do amor de Deus. E eles vão até, ou essa comitiva vai até Lázaro para buscar encorajamento no amor, porque é isso que o amor faz. Ele nos encoraja a caminhar, a continuar, a seguir em frente. Não é um amor qualquer, é de fato um amor que não tem fim. E é por isso que essas duas mulheres enviam a Jesus essa comitiva dizendo: este é Lázaro, a quem o Senhor ama. E no verso 5 está claro que Jesus também amava tanto Maria como Lázaro e Marta. Havia um amor entre eles, que era um laço maravilhosamente estabelecido. Essa semana, nas nossas devocionais, a gente tem tentado falar um pouco sobre o que é o amor. E temos feito isso olhando para o texto do Salmo 33, versos 18 e 19. Que não necessariamente trazem, inclusive, essa palavra amor, mas que falam que os olhos do Senhor estão sobre nós. Para nos vigiar? Por alguma curiosidade? Para que Ele, de alguma forma, olhe para nós e fique o tempo todo nos vigiando? Não, são os olhos do Senhor que estão sobre nós, porque Ele nos ama, porque Ele quer prover alimento em tempo oportuno, porque Ele quer livrar a nossa alma da morte. Eu acho que eu só entendi exatamente o que esse texto, o que essa percepção do amor cuidador de Deus mostra para nós quando eu fui pai. E quando você é pai,
ou você é mãe, e você tem filhos, e eles vão brincar no parquinho, ou eles estão andando na sua frente, quando eles já acham que são adultos, quando eles acham que podem brincar sozinhos, eles sempre vão para um lugar distante de você, mas o suficiente para que, se eles olharem para trás, eles possam ver vocês. Se eles olharem para trás e verem vocês olhando para eles, eles se sentem seguros. Exatamente isso. Nós olhamos muitas vezes para trás. E lá estão os olhos amorosos dos nossos pais, ou do nosso pai. O que Marta e Maria desejavam é que Jesus desse atenção para eles. O que elas queriam é que Jesus agora colocasse o seu olhar de misericórdia sobre Lázaro. Que ele desse atenção total, que ele colocasse o foco neste momento, naquela dor, naquele sofrimento. Porque eles confiavam no amor. O amor é o que nos dá condições de seguirmos em frente. É o nosso encorajamento. Porque sem ele não podemos, de fato, viver nesse mundo de tanto sofrimento. O sofrimento não é o fim da jornada, mas é o nosso companheiro fiel. Não dá para evitá-lo. O sofrimento não é o fim da jornada, mas o amor é que nos encoraja a continuar. O sofrimento não é o fim da jornada, porque o fim de todas as coisas, é a glória de Deus. O texto termina com essa preciosa verdade. É mais do que uma informação. É uma verdade essencial para a nossa vida. Todas as coisas terminam na glória de Deus. Sabe quando você ouve uma frase de alguém que disse alguma coisa que você considera que essa pessoa falou algo que estava muito além, que ela quase que disse algo que sequer compreendia? Muito bem, uma vez eu li uma frase de um homem chamado Fernando Sabino, um escritor famoso, bastante famoso, escreveu alguns livros que o levaram a ser premiado. E ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, olha, no fim todas as coisas dão certo. Se ainda não deu certo é porque não chegou ao fim. Mal sabia ele que o que ele estava falando é exatamente o que a Escritura diz. Eu não acredito que ele falou isso porque ele conhecia, mas é uma verdade de Deus. E como já disse Calvino e Clemente de Roma e outros cristãos, toda verdade é verdade de Deus, não importa onde apareça. O que nós temos aqui é o Senhor Jesus deixando claro para nós que todas as coisas, no final das contas, terminam na glória de Deus, então não tem como dar errado. Não tem como falhar, não tem como fracassar, não tem como fugir do propósito, não tem como de alguma forma exigir de Deus que Ele retome a rota, que Ele coloque as coisas no trilho. Não, quando Jesus deixa claro para nós e para os seus discípulos, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Ele está dizendo, não há erro nos planos de Deus, não há falhas nos planos de Deus, não há nada que Deus possa mudar naquilo que Ele planejou para nós. Uma devocional que nós fizemos recentemente também falava sobre isso, né? E eu perguntava para as pessoas que me ouviam, o que você faria se você conhecesse todas as coisas? E a resposta mais natural do ser humano é, eu mudaria muitas coisas, eu faria conserto disso, daquilo, eu alteraria isso ou aquilo outro. Muito bem, Deus conhece todas as coisas e não precisa mudar nada. Porque tudo termina no mesmo lugar, na sua glória. Glória que é inigualável. Nós passamos por uma vida de sofrimento. A nossa jornada aqui, ela é marcada por sofrimento, mas ele não é o fim. Não é o fim. Nós temos um companheiro no nosso cotidiano, a dor e a angústia, mas não é o fim. Nós passamos por muitas angústias, é verdade, mas o amor salvador de Cristo ainda nos encoraja. Amém. Nós passamos por muitas dores e sofrimentos, mas não tem como dar errado. Uma das últimas conversas que eu tive com a família do Wellington, no saguão do hospital, poucas horas antes do falecimento dele. Seu irmão me falava que o testemunho de Wellington tinha mudado a vida daquela família. Ele estava distante do Evangelho, mas ele estava disposto a voltar.
que a presença de Wellington na casa e o desejo dele de servir a Deus, a decisão dele de abandonar tudo e ir para o lugar onde ele poderia se formar e servir a Deus melhor, tinha mudado aquele lar. Eu vi ali a glória de Deus. Eu entendi que não era em vão. Porque o que Deus faz, Ele nunca erra. Tudo termina exatamente onde deve terminar. Sua glória. Irmãos, esse texto é essencial para nós. Porque às vezes a gente chega em casa depois de um longo dia de trabalho, frustrado. Porque nós fizemos tudo para não sofrer. E eu passo por isso muitas vezes. Está ali a minha esposa, lá no fundo. Às vezes eu chego em casa falando, eu tive um dia terrível. Por quê? Porque eu lutei para não sofrer. Eu tive um dia muito cansativo. Hoje eu fiz tudo para ser feliz. Eu lutei, mas eu não consegui. Porque nós não conseguimos mesmo. Porque nós somos fracassados? Não, é porque o sofrimento faz parte da jornada. E às vezes a gente se frustra porque a gente quer. Ontem, na formatura das nossas alunas, que fizeram parte do nosso projeto de assistência e apoio a mulheres egressas do sistema prisional, formamos 2 mulheres ontem. Mackenzie faz isso. Não é, Heitor? Uma delas disse uma frase e muitas pessoas repetiram, eu não vou esquecer mais. Uma daquelas mulheres que passou por esse sistema prisional e agora experimenta a liberdade, ela disse o seguinte: muitas vezes eu fui inimiga de mim mesmo. Às vezes a gente cria um mundo sem sofrimento. Desculpa, você acaba de se tornar inimigo de si mesmo. Não tem jeito. Lázaro servia a Deus, andava com Deus. Ele abriu a casa dele para receber Jesus. O que esse homem fez? O que todos nós fizemos, que somos filhos de Adão e Eva. Vivemos num mundo de pecado. Então, por favor, guarde o seu coração para entender que viver nesse mundo é passar por sofrimento. Agora, lembre-se que existem antídotos de Deus. Você está sofrendo muito, então você precisa se apoiar mais no amor de Deus. Encher sua vida disso. Ocupar o seu coração com o amor de Deus. Não é o amor que esse mundo prega, mas é o verdadeiro amor sacrificial. É lembrar todos os dias que se você se sentir nessa jornada sozinho, é só olhar para trás. Você vai ver os olhos do Pai. É lembrar que esse amor garante que não importa o que aconteça, você não está sozinho. É o amor das Escrituras, revelado, anunciado, propagado. Você tem passado por dias maus, aumente a dose de amor. Aumente. Por último, meus irmãos, tantas vezes nós perguntamos, né? Onde isso vai terminar? Quando isso vai acabar? Aonde vai terminar? Bom, eu sei onde vai terminar, na glória de Deus. Tem como dar errado? Jamais. Tem como fracassar, falhar? Tem como, de alguma forma, produzir frustração em nosso Deus? Não. Onde vai terminar tudo isso? Para que tudo isso? Para que sair de casa tão cedo, trabalhar, cansativo, tudo que eu passo, trânsito, por que tudo isso? Aonde isso tudo vai terminar? A resposta é, glória de Deus. Então o que você faz acaba não se tornando de maneira nenhuma vazio, mesmo no mundo de sofrimento. Não é vazio, porque cada um de nós aqui é capaz de refletir a glória de Deus. Fazemos o que Ele deseja de nós. Irmãos, o sofrimento não é o fim da jornada. Não é o fim. Mas na jornada, nós temos um companheiro que é o sofrimento. Enquanto nós passamos pelas dores e angústias desse mundo, encorajamos a nós mesmos com grandes doses do amor de Deus. Grandes. Sempre com a certeza de que não importa o que acontece. O fim sempre será o mesmo.
Em muitos filmes você vê lá no final, ou uma história que você lê depois que o filme é apresentado, que tem lá o final alternativo. Não, aqui não tem. Não tem final alternativo. Está exatamente como Deus quer. Descanse seu coração. A gente pode sofrer. Amigos vão partir. Lázaros são muitos. Eu sinto falta do meu amigo Wellington. Mas eu sei que ele só mudou de endereço. Só isso. Um dia eu vou me encontrar com ele de novo. Porque todas as coisas terminam na glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, com a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós não gostamos e não queremos sofrer. Esse mundo tem lutado para encontrar alegria aqui. Mas a alegria verdadeira é a presença de Jesus. Amém. O que precisamos não é a ausência de sofrimento. O que precisamos é do amor do Salvador. Amém. Ainda bem que Marta e Maria foram em busca disso. Do Jesus que nos ama. Senhor, se hoje tem alguém aqui que ainda não descobriu isso, o Senhor tenha misericórdia. E cada um de nós aqui tem a mesma atitude de ir em busca do Jesus que nos ama. Senhor, ajuda-nos a entender essas coisas. Nós queremos que a Tua glória resplandeça em nós. Nada precisa ser mudado e alterado. Por isso, Senhor, descansa o nosso coração. Porque a glória do Senhor é maior. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Pardal encontrou casa, andorim, ninho para si. Eu encontrei teus altares em meu teus altares, Senhor, meu Deus meu. Aventurados aqueles que habitam a casa, pois um só dia, Senhor, os teus átrios mais que mim. Pardal encontro casa, andorim, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Pois o Senhor é sol e escudo, não negará bem algum aos que vivem.
Pardal encontrou casa, andorinho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e meu, e Deus meu. Encontrei teus altares, Senhor, e meu, Deus meu. Eu encontrei teus altares, e meu, e Deus meu. Amém. Não importa o tamanho do seu sofrimento. Se você encontrar os altares de Deus, você encontra a solução para todos os seus sofrimentos. Em Deus, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, estão todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias. Nosso magnífico reitor fará a oração final. Enquanto ele vem subindo, eu vou fazendo os agradecimentos. Obrigado à presença de todos, obrigado ao reverendo Piacente pela pregação, obrigado ao Jorge e ao Flávio pela parte musical tão maravilhosa, tão inspirativa. Obrigado a você que nos acompanha pela internet, pelo menos minha esposa eu sei que está lá me assistindo, ou assistindo a nós. Obrigado pela presença de todos, queridos. Lembrando que na próxima sexta-feira nós temos a nossa vigília de oração. Se você quiser estar conosco aqui na capela, das 11 às 5 da manhã, estaremos reunidos para adoração, para oração, para meditação, pregação da palavra do nosso Deus. Na semana que vem nós temos o culto de Páscoa, será no dia 6, né? Na quinta-feira. Na quinta-feira, no Rui Barbosa. Esse mesmo horário, né? Meio-dia? Eu não me lembro, é isso? Meio-dia. Quinta-feira, semana de Páscoa, sexta é feriado, né? Então você pode ir lá para o Rui Barbosa, vamos ter ali um culto de louvor, adoração, gratidão ao nome do nosso Deus. Vamos ficar em pé, nosso magnífico reitor, presbítero Marco Túlio, fará a oração final e depois nós receberemos a bênção do Senhor. A todos um bom final de dia, na bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos que aqui passamos, Senhor. Pela tua palavra pregada, pela tua palavra cantada, que trouxe paz e alegria ao nosso coração. Pedimos, Senhor, que tu estejas conosco, que tua boa mão, que teus olhos, que a ação do teu Espírito seja constantemente em nós. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito. Nos proteja, Senhor, de todo o mal e nos dá, Senhor, a tua companhia, para que mesmo no meio das agruras e tristezas, podemos encontrar esperança e paz, sabendo que estaremos contigo um dia, Senhor, num mundo transformado, cheio de alegria e de paz na tua presença, Senhor. Fica com todo o teu povo aqui, nos dá um restante de dia em paz e proteção, abençoando conosco todas as nossas famílias, as nossas igrejas e a nossa instituição. Faz isso, ó Pai, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, consolação, dons e ensinos do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e permaneçam em nós hoje e para todos sempre. Amém. Vamos com Deus, queridos, um bom almoço. Deus abençoe a todos.